pode dar um glória a Deus, meu irmão? Aleluia. Tome seu assento. Eu gostei da imagem, ficou bonito, rapaz. Os irmãos da mídia nota 10 demais. Doido. Acho que nem Salomão, em toda a sua glória, quando foi pregar, teve um desse. Vocês são abençoados. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos. E o tema dessa palavra é comprometimento. Na semana passada, sábado... Quem estava aqui sábado passado? Se você não estava, a mensagem do Tiago está lá no YouTube para você assistir. Amém? E eu quero encorajar você a assistir, irmãos. Que palavra poderosa que o Tiago pregou aqui semana passada. A gente estava conversando esses dias lá em casa, eu falei assim, ô Tiagão, eu já estava com a minha mensagem pronta, eu perguntei, cara, o que você vai pregar? Ele, cara, eu vou pregar isso. Eu falei, cara, aí você me arrebenta, que você vai pregar metade do que eu vou pregar no próximo sábado, né? Mas graças a Deus, irmãos, é porque Deus de fato Ele quer falar aos nossos corações. E Ele falou, e agora Ele quer confirmar isso dentro do nosso coração. Comprometimento. O que é comprometimento? Comprometimento é a dedicação, engajamento, responsabilidade com que uma pessoa ela assume e cumpre acordos, alianças, compromissos, metas, valores, e vai além disso, vai além de uma simples obrigação. Sabe aquela coisa de formalidade de contrato? Não, eu firmei um contrato e o meu contrato diz para eu ir até aqui e eu vou até aqui e ponto final. Comprometimento, ele te leva muito além disso. Você faz muito mais do que está escrito nas linhas, muito mais do que o contrato que você firmou. Isso envolve motivação, postura ativa, esforço contínuo. Isso é comprometimento. É quando você faz mais do que lhe é obrigado. A Bíblia diz que se um irmão te convidar para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Sabe quando alguém te fala assim, irmão, eu preciso de uma ajuda sua aqui, tá? Que é? Olha, é só para recolher as cadeiras. E aí você recolhe as cadeiras, lava a banheira, e aí você, irmão, não, rapaz, eu te pedi só para recolher. Não, mas sabe quando você tem um encargo, um comprometimento com aquele irmão e você faz mais do que aquilo que lhe foi pedido. É quando você põe zelo naquilo, quando você põe coração. Isso se chama comprometimento. Não está no contrato. Não está no contrato. O que está no contrato, você é obrigado a fazer. Mas você faz muito mais do que aquilo que está no contrato. Muito mais daquilo que foi firmado em acordo. Isso se chama comprometimento. Lá em Lucas, capítulo 9, abra só a Bíblia aí. Lucas, capítulo 9. O verso 57 ao 62. Eu vou ler ali, porque a versão que eu pus aqui está um pouco diferente. Eu vou ler aqui. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui já é o final do capítulo 9 e 3 pessoas
falaram, não, Senhor, eu vou te seguir, mas com uma condição. Eles colocaram condições, algumas condições. Ele falou assim, não, eu preciso que vocês me venham agora. Ele, não, mas primeiro deixa eu fazer isso, primeiro deixa eu fazer aquilo. Não, o outro foi até empolgado demais. Senhor, eu vou te seguir aonde? Se eu quiser, eu estou indo atrás. Só que, para a gente entender o capítulo 9, para a gente saber o que estava acontecendo, a gente precisa, vamos voltar lá no início do capítulo. Né? Esse texto que a gente acabou de ler, Jesus estava dando aos discípulos uma resposta que aparentemente ela não é nada satisfatória de ouvir. Né? E para a gente entender isso aí, a gente vai ler lá do versículo 1. Você pode projetar Lucas 9, versículo 1. A gente vai ler o capítulo, na verdade a gente não vai ler. Vou destrinchar aqui rapidinho para você entender o que estava acontecendo. Por que o capítulo 9 vai ter esse desfecho. Versículo 1, as pessoas, Jesus, na verdade, no versículo 1 e o versículo 2, Jesus está convocando 12 pessoas para andar com ele, discípulos, para caminhar. Vamos ler. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios para curar as doenças. Versículo 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, o que acontece? Jesus separou 12 pessoas para caminhar com ele. A gente vai ler em outros trechos que haviam 70 que seguiam Jesus. Dessa multidão, desses 70, Jesus escolheu 12 para estar caminhando. E Jesus dá autoridade para eles. Falou, olha, vocês vão lá, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão pregar o reino de Deus, a palavra do reino de Deus. Olha, o reino de Deus é chegado. E Jesus dá essa missão para ele, essa comissão. Jesus está chamando esses discípulos, está dando uma comissão para eles, uma missão para eles irem e fazer algo em nome de Cristo. Aí você percebe, os 12 discípulos, para caminhar do lado do mestre, aparentemente, a gente para caminhar, a gente escolheu os melhores. Mas Jesus escolhe pescador, escolhe um outro que o povo nem gostava muito dele, olhava ele meio doido assim, porque ele era cobrador de imposto, tinha lá o Judas, e estava essa turma toda no meio. Mas foi essa gente, foi esse povo, essa turma, essa galera que Jesus chamou para caminhar e deu para eles uma missão. Vai lá, vai curar os enfermos, vocês, né, vão expulsar os demônios e tudo mais. No versículo 3 ao versículo 7, Jesus dá uma orientação para aqueles discípulos. Vamos ver qual é a orientação que Jesus está dando para eles. Versículo 3. E disse, não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Bom, segura aí no versículo 4. Jesus chama 12 pessoas para caminhar com ele. Dá uma missão para eles. Mas Jesus passa uma instrução. Olha, vocês não vão levar nada com vocês. Se vocês têm 2 casacos, 2 túnicas, vocês vão deixar uma e vão ir com uma e vão deixar uma. Vocês não vão levar sacola, vocês não vão levar nada. Vocês vão de mala e cuia vazia para essa missão. Pensa, irmãos, que desesperador deve ter sido isso. Vocês não vão levar nada. Imagine, você vai viajar, Egão, e você não levou uma mala, nada. Nada. Você leva uma bolsinha só ali, só isso. E a missão, irmãos, que Jesus convoca esses discípulos, é a missão do Deus Todo-Poderoso. Sabe, é a missão do Senhor. Aí o Senhor falou assim, olha, vocês não devem levar nada. Versículo 4. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E aonde quer que não recebam vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo as curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam,
João ressuscitou dentre os mortos. Esse texto aqui é engraçado porque Deus, Ele está falando daquilo que nós precisamos para fazer a obra dele. E o que a gente precisa fazer? Nós que somos discípulos do Senhor, estamos caminhando com o Senhor. O que a gente precisa fazer? A primeira coisa é esvaziar toda a sacola, irmão. É esvaziar toda a nossa bolsinha. Que você trouxe hoje, pode deixar lá fora. Pode esvaziar, deixa lá fora. Porque você não vai precisar de nada daquilo que você trouxe. Porque a obra de Deus é feita completamente dependendo de Deus. Todos os recursos o Senhor vai prover. Eu lembro que uma vez a gente foi no estádio, foi assistir o jogo do Brasil. E a gente levou uma bolsinha com água, tinha salgadinho. Aí a gente pensou, poxa, lá dentro vai ser tudo caro, né? Não sei o que e tal. E a gente foi, irmão, e tinha bastante água dentro da mochila. Quando a gente foi entrar na porta do estádio, alguém falou assim, abre a bolsa. Aí abrimos a bolsa. Falei, tem água, você não pode entrar com água não. Eu pensei assim, meu Deus, e agora? Aí tinha uma lixeira assim, tínhamos que jogar a água toda fora. Mas tem uns salgadinhos, umas batatinhas. E as batatinhas? Também não pode entrar não. Bom, aí foi entramos praticamente com a mochila vazia. Tinha que jogar tudo fora. Mas Deus faz isso com a gente, irmãos. Às vezes a gente quer seguir a Deus, a gente quer caminhar com Ele, mas a gente quer carregar nossa bagagem, nosso kit de sobrevivência. Mas Deus está nos convidando a jogar tudo fora, porque a obra é dele. E a gente tem que depender somente e exclusivamente dele. Os recursos dele são muito maiores. Deus é inesgotável, meu irmão. Deus é infindável. O que a gente precisa? Vasilha vazia. Mochila vazia. Porque Deus, Ele tem preferência por aqueles que seguem de mala e cuia vazia. Nos versículos que a gente vai ver adiante, né, Herodes, João Batista havia morrido. Herodes manda matar João Batista. Então, todo mundo começou a ver o que Jesus estava fazendo e começaram a falar, olha, Senhor, Herodes curioso para saber, e alguém fala, não, João Batista ressuscitou dentre os mortos. E começar aquele burburinho, quem será essa pessoa e tal? Eles estavam meio confusos, eles não estavam sabendo quem era Jesus. Aí, no versículo 8, vamos ler. E outros diziam, Elias apareceu. E ainda outros diziam, um dos antigos profetas ressuscitou. Começou, isso aí, as pessoas começaram a jogar, olha, quem era Jesus? Né? Uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, né? Dizendo que é um dos profetas. As pessoas não estavam sabendo, as pessoas não conheciam Jesus. E qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. As pessoas hoje também não estão sabendo quem é Jesus. A partir do versículo 12, vem a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou caminhar um pouquinho, irmãos, porque senão a hora não permite. Só para te contextualizar. Jesus multiplica os pães e os peixes. Lá no versículo 18, e aí esse eu gostaria de ler. As pessoas estão dizendo que é Jesus. No meio do caminho, Jesus multiplicou pães e peixes. Aí no verso 18, diz assim, e aconteceu que, enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem as multidões dizem quem eu sou? A multidão estava seguindo Jesus. Eles experimentaram de um milagre poderoso, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí Jesus vai orar, ele fala assim, pergunta aos discípulos aqui, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que elas estão falando a respeito de mim? E aí, os discípulos, você conhece a história, né? Os discípulos falam, estão falando que você é João Batista, Elias, um dos profetas. E aí Jesus pergunta, olha, e vocês, né? E quem diz que eu sou? E aí Pedro levanta e fala, tu és um filho de Deus. Primeiro senso comum da Bíblia, um dos primeiros sensos comuns. Se fosse nos dias atuais, eu acredito que seria contratado pelo IBGE. As pessoas queriam, elas não estavam sabendo quem era Jesus.
Mas os discípulos dele, aqueles que andavam com ele, eles tinham revelação de quem era Jesus. Nós precisamos, como os discípulos do Senhor, ter revelação de quem Ele é. Quem Cristo é. Porque as pessoas lá fora, elas dizem assim, todos os caminhos nos levam a Deus. Não, irmãos, só existe um caminho que nos leva de fato até a Deus. E é o novo e vivo caminho, é Jesus. E as pessoas vão lá, não, porque elas desenham, elas pintam Jesus de acordo com o que elas acham que é. Não, porque meu Jesus é assim, porque meu Jesus é desse jeito. E a verdade é, nós que encontramos com o Senhor, o que nós dizemos a respeito dele? Quem Ele é? Quem Ele é? Você lembra? Havia 70 que seguia Jesus, mas daqueles 70 Jesus ainda tirou 12 para compromisso com Ele, para ele comprometer. Aqueles homens, eles tinham um comprometimento com Jesus, eles tinham um compromisso com o Senhor. Jesus havia dado uma missão para aqueles homens, que é ir pregar o Evangelho, que é curar os enfermos, expulsar os demônios. E aí lembra que eu te falei lá no início que o comprometimento, ele nos leva a muito mais do que aquilo que está escrito no contrato. Esses homens deram a vida por causa do propósito, por conta do chamado deles. Eles deram muito mais do que talvez de fato eles podiam dar. Eles deram a vida. E aí, Jesus, a partir do verso 22, Jesus está conversando com seus discípulos e está falando que eles iriam sofrer muitas coisas, que eles iriam morrer, né, que ele iria morrer, perdão, mas também iria ressuscitar. E aí, quem quisesse segui-lo, deveria tomar a sua própria cruz, pois quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Jesus agora começa a mostrar para aqueles discípulos o custo, o que aquelas pessoas que escolheram seguir Ele iriam passar. Jesus está indicando para eles o custo do discipulado, o preço, porque, meu irmão, o Evangelho de Cristo, né, a gente tem que estar preparado para surpresas desagradáveis. E Jesus está informando para eles e a nós o preço disso tudo, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Comprometimento. O comprometimento faz isso, meu irmão. Nós firmamos, quantos aqui firmaram um compromisso com o Senhor? Então, é porque às vezes a gente não costuma ler o contrato, a gente acha que, meu irmão, é benção, irmão, você vê o Senhor, é benção demais. Mas a gente está preparado todos os dias para morrer. Para morrer para as nossas vontades, para morrer para nós mesmos, sacrificar algumas coisas que a gente se apega demais. É igual casamento. Você casou um dia. Quantos aqui são casados? Como é que era a sua vida de solteiro? Bom, sua vida de solteiro, você era uma ave. Você voava para tudo quanto é canto. Você era uma águia. Você fazia tudo que lhe dava na telha. Lá em casa não, porque eu morava com a minha avó e não podia. Mas tudo bem. Alguns podiam ser. Mas aí um dia, você encontrou uma pessoa, se apaixonou por ela e falou, eu vou casar. E aí, não sei se você lembra, lá no dia do cartório, você assinou um papelzinho. Irmão, uma pergunta séria aqui. Você que é casado, você já leu sua certidão de casamento? Bom, eu também nunca li. Mas, irmão, eu acho que a gente deveria fazer isso, sabia? Porque a gente se comprometeu com uma pessoa. A gente se comprometeu com alguém. E aí,
as coisas que a gente fazia quando era solteiro, o que a gente faz? Morreu, acabou. A gente não leva para o casamento mais. Já era. Você deixou, Fabinho, de fazer muita coisa de solteiro? Muita. Por quê? Porque você se comprometeu com alguém, meu irmão. E agora você precisa abrir mão de muitas coisas. E aí, o que acontece? Às vezes é conflitante. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão dessas coisas, mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente firmou um compromisso. A gente firmou um compromisso, já era, meu irmão. Com o evangelho é a mesma coisa. Você firmou um compromisso com o Senhor. Tem muitas coisas que a gente precisa deixar para trás. Não, mas eu quero que seja do meu jeito. Não, mas não vai ser. Eu quero que seja desse jeito. Não, mas não é. Não, porque lá em casa era desse jeito. Acabou, meu irmão. Agora não é mais. Você se comprometeu com alguém. E aí, quando não existe um manual quando você casa. Se eu tiver, por favor, se tivesse, arruma um exemplar para mim, porque ninguém me entregou o meu até hoje. Do que você deve, do que você não deve fazer. Ninguém te entrega, não, isso aqui você não pode, isso aqui você... Irmão, isso vai por osmose. Às vezes vai por briga também, mas vai. Mas vai, você sabe, puxa, não, isso aqui... não é legal mais eu fazer, eu ir para aquele lugar, andar assim, não é mais legal eu andar desse jeito. Mas quem que te falou isso? Quem que te obrigou? Está escrito aonde? Mas você faz, por quê? Porque você se comprometeu. Aí você faz muito mais do que aquilo que lhe foi obrigado a fazer. Com Cristo também é assim. Quando nós nos comprometemos com Cristo, meu irmão, nós nos comprometemos com o nosso irmão, nós nos comprometemos com a obra, nós nos comprometemos com a igreja. E aí vai ter coisa que a gente não vai querer fazer, tem outras que a gente vai até querer fazer, porque é legal. Só que até aquelas coisas que a gente não quer fazer, elas precisam ser feitas. Tem coisas que estão no nosso manual. Está no nosso manual, tem coisas que não está aqui, mas a gente faz. Por quê? Porque Cristo agora vive dentro de nós, meu irmão. E aí a gente faz muito mais do que aquilo que nos é obrigado a fazer. Quando o irmão nos chama para caminhar 1 milha, nós caminhamos 2, 3, 4. Mas quem te obrigou? Não, ninguém me obrigou. É Cristo quem nos constrange. Uma vez eu me comprometi com Cristo, e quando eu me comprometi com Cristo, eu tive que me comprometer com tudo que é dele também. E aí, nos versículos adiante, versos 28 ao 36, os discípulos saem para orar com Jesus, acontece a transfiguração, do versículo 37 ao 43, isso, Jesus caminhando com os discípulos, isso tudo dentro do capítulo 9, irmãos. Mas você lê em casa, porque esse relógio aqui, a hora já foi embora. Jesus expulsa os demônios que os discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus fala com eles sobre fé. Oh, gente de pequena fé, né? Até quando vocês acham que eu vou estar com vocês? Jesus chama esses discípulos. Jesus está dando instruções para eles. Jesus faz o senso comum. Jesus dá uma missão para eles. Jesus está ali, está caminhando. Jesus está fazendo milagres com ele. É pessoas que estão caminhando com Jesus. E aí, no versículo 46 ao versículo 48, eu gostaria de ler. Verso 46. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-o junto a si e lhe disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é grande. Perceba, os discípulos estão lá. Jesus dá uma missão para ele. Pensa, irmão, primeira missão dos homens lá, vai expulsar demônio e curar os enfermos.
Como que você imagina que aqueles homens voltaram? Uau, né? Jesus, né? Muita coisa bacana aconteceu e tal. E aí, sabe, os milagres acontecendo, aquilo tudo e tal. E aí surgiu uma discussão entre eles agora. Oh, aqui, quem de nós aqui que é o maior? Quem de nós aqui que é o manda-chuva? Sabe, irmãos, quando nós estamos comprometidos, não existe essas coisas de quem é o maior, quem é o menor. A Bíblia diz, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Você quer ser o primeiro? Você quer ser o maiorzão? Serve. Só que na nossa concepção, o maior é quem está sentado à mesa. O maior é quem está sentado na ponta da mesa, que a gente até brinca, né? Quem senta na ponta da mesa paga a conta. Só que Jesus falou, não, o maior é quem se levantou para servir. O maior é quem está de pé para servir. Quando nós estamos comprometidos com o Senhor, meu irmão, nós nos colocamos de pé, não é para discutir, para saber quem é o maior, quem é o menor. Nós nos levantamos para servir. E quando nos levantamos para servir, nós temos que olhar para quem está sentado à mesa. Porque às vezes nós não queremos servir quem está sentado à mesa. Não, mas eu não vou com a cara de fulano, eu não vou servir de jeito nenhum, eu não vou fazer de jeito nenhum. Não. Mas lembra que você se comprometeu com Cristo? Aí a Bíblia diz que tendo-os amado, os amou até o fim. A medida do Novo Testamento, ela é diferente do Antigo. Eu já estou até adiantando coisas lá da frente, mas tudo bem. Porque no Antigo Testamento, perceba, a lei que Moisés dá é o seguinte: ame ao seu próximo como... Vamos lá, você conhece, Êxodo capítulo 20. Ame ao seu próximo... Ame a Deus. Sempre, a medida do Antigo Testamento é sempre você. A medida é sempre você. Só que agora Cristo vem e dá um outro mandamento. Ele muda a medida. E a gente até fala assim, não, porque a graça agora deixou um negócio mais leve, né? Mas vamos olhar pela ótica. Se a medida era você, pô, beleza, de boa, eu vou amar meu irmão como eu me amo. Só que agora, meu irmão, a medida mudou. A medida agora é Cristo. Ame ao seu próximo como Cristo te amou. E como foi que Cristo te amou? A Bíblia diz que nós éramos inimigos dele quando ele resolveu salvar a gente. Só para você entender o tamanho do amor que ele tem por você. É com essa medida que você tem que amar o seu próximo. Aí você fala, nossa, mas aí ficou mais pesado. Você quer amar a Deus? A medida agora é o quanto ele amou você. Paulo vai dizer, nós o amamos, porque quem que amou primeiro? Ele. E isso não está escrito na Bíblia, não está escrito. Sirva ao seu próximo, como Cristo também te serve e te serviu. Paulo, ele vai escrever que Cristo, ele deixou toda a sua glória. Se tornou em figura humana. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Quando os discípulos, eles estavam na época da Páscoa, na ceia, estavam reunidos ali para cear. A Bíblia diz que o Senhor pega uma bacia com água, pega um pano, se abaixa para lavar os pés dos discípulos. E entre eles estava, sabe quem? Judas Iscariote. Estava sentado naquela mesa. Porque às vezes a gente lê, a gente se esquece quem estava sentado lá. Mas o maior de todos, que é Cristo, se levantou para fazer, sabe o quê? Servir.
Meu irmão, no reino de Deus, quando nós nos comprometemos, o problema nosso não é quem é maior. Essa discussão não cabe mais a gente. Não, mas eu sou maior, eu sou... Não. Levante-se para servir, meu irmão. Porque se você se comprometeu com Cristo, você se comprometeu com o corpo dele também. Com os filhos deles também. E aí, vai se seguindo. Eu já estou quase terminando, irmãos. Os samaritanos não queriam receber Jesus, versos 51 a 56. Os discípulos ficaram revoltados com isso. Como assim? Vocês não querem receber Jesus? Vamos lá, Senhor, a gente acaba com todo mundo. Jesus, não é isso. E aí, irmãos, a gente entra no texto que a gente leu, verso 57. Projeta, por favor. Verso 57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Esse mesmo texto aqui, ele vai se repetir lá em Mateus capítulo 8, verso 19. E lá, porque Lucas, quando ele escreve aqui, ele escreve alguém pode ser qualquer um. Só que lá em Mateus, o texto vai estar descrito quem foi a pessoa. Lucas não se importou muito em dizer quem era, mas Mateus nos informou. Isso faz uma diferença muito grande na hora que a gente vai ler a Bíblia. E a Bíblia diz, projeta para a gente, Mateus 8,19. Diz: então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. É o mesmo texto, é a mesma história. Amém, irmãos? E aí, quem é o escriba? O escriba era um especialista da época, era um copista, intérprete da lei de Moisés, da Torá, né? Ele agia como teólogo naqueles dias e frequentemente ele se aliava aos fariseus e era considerado uma autoridade religiosa, responsável por preservar, ensinar e aplicar os mandamentos. Então era alguém importante, era alguém que tinha conhecimento das escrituras, era alguém que conhecia a palavra. E ele chega para Jesus e fala assim: mestre, eu estou pronto, eu estou apto para te seguir, e para onde quer que o Senhor for, eu vou. A resposta de Jesus, ela é intrigante, porque Jesus fala assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. Às vezes a gente pensa, não, uma resposta simples e tal, mas é intrigante ao mesmo tempo. Sabe, e aí eu fico imaginando, aquele escriba deve ter olhado para aqueles 12 discípulos de Jesus, pescador, um outro queria ser um revolucionário, o outro era um cobrador de imposto. Ele tem pensado assim: nossa, se essa turma aí pode seguir Jesus, eu também posso. Se essa gentalha consegue, eu consigo também. Não é possível. Eu sou copista da lei, eu sou intérprete da lei, eu sou o bonzão, eu sou o estudioso, eu faço e eu vou e tal. Porque se eles podem, eu também posso. Não, se eles fazem esses milagres todos aí que eles... Eu também sou capaz de fazer. E ele falou: mestre, eu vou contigo aonde quer que o Senhor for. Ele falou: olha, então... eu não tenho nem onde dormir. Jesus está falando para você: eu não tenho nem onde nem passar a noite. Sei nem se eu vou comer amanhã. As aves dos céus, elas sabem, elas têm ninho lá, tem casa, e eu não. Um dia eu posso estar aqui, amanhã eu vou estar do outro lado. Posso atravessar o rio do nada, pegar uma tempestade, sabe? E um dia eu posso estar ensinando aqui, 4 dias depois eu posso estar lá em Betânia ressuscitando morto, e depois eu posso estar no meio de uma multidão lá, o povo querendo me apedrejar. É isso, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está estabelecendo o preço que é segui-lo. Agora ele aumenta a régua. Jesus está aumentando a régua. O reino de Deus não é quanto você acha que vale, mas é o preço que está disposto a pagar, meu irmão. O reino de Deus é exigente.
A obra de Deus não se faz no esforço humano, não é na nossa métrica. Não, eu me preparei, eu agora sou o bam e tal. Irmãos, seu conhecimento, sabe, sua destreza, suas habilidades, ela é muito bem-vinda, mas não é parâmetro para o reino de Deus. Desculpe se você achou que um dia ela fosse, não sei quem te contou isso, mas sinto muito te decepcionar, ela não é parâmetro para o reino de Deus. A régua é muito maior. A régua é muito maior. A obra não é nossa, a obra é dele. Mas eu me comprometi, seja bem-vindo à realidade. A obra ela é muito mais ampla do que a gente acha que é, meu irmão. Às vezes nós limitamos aonde nossos pés podem pisar, aonde nossas mãos podem alcançar. Para de limitar seus pés, para de limitar suas mãos. Deus quer usar você. E uma vez que você se comprometeu com a obra dele, você se comprometeu com tudo que é dele. Uma vez que você se aliançou com Cristo, você se aliançou com tudo que é dele. Mas ninguém me contou, eu estou te contando hoje, se ninguém te contou isso um dia. É isso, Jesus está, sabe? E aumentando a régua, ele fala, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, eu não tenho onde dormir. Isso aponta para desconforto. O comprometimento, meu irmão, vai ser desconfortável, porque nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito. E você que é marido, você entende do que eu estou falando. As coisas nem sempre são do nosso jeito, meu irmão. Talvez, se tratando do evangelho, talvez 90, 99, não vai ser do nosso jeito. Se sobrar 1% ali, capaz também de não ser. Deus não é nossa marionete. Para a qualquer momento a gente querer manipular Ele. Não, meu irmão. Não é. E a pergunta que fica é, você está disposto a se comprometer com Cristo, com a obra do Senhor, se comprometer com o seu irmão? Porque a gente até se compromete com Cristo, mas com o meu irmão, não. Aí não. Você está disposto a amar o seu irmão até o fim? Não, se for minha esposa, até tá tranquilo, né? Mas se for aquele meu irmão que pisa no meu calo, aí não dá certo, não. Você está disposto a perdoar o seu irmão até o fim? Porque se a sua resposta for sim, então se prepare, porque você vai ter que amá-lo na medida de Cristo. Perdoar na medida de Cristo. Suportar na medida de Cristo. Se comprometer na medida de Cristo. Carregar o seu irmão na medida de Cristo. Estender a mão para ele, levantar ele na medida de Cristo. Discipular ele na medida de Cristo. Porque se uma vez se você se comprometeu com Cristo, você se comprometeu com tudo que é dele. Eu estou quase encerrando, irmãos. Lá em Ruth, eu quero encerrar com isso aqui. Talvez seja talvez um dos maiores exemplos de comprometimento que existe na Bíblia. Ruth capítulo 1. Verso 8. Diz assim, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem para cada um para a sua casa, a casa de sua mãe. E o que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. E o Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas, porque vocês iriam comigo?
Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou. Segura um instante. Noemi despediu as duas. Só para te contextualizar. As três ficaram viúvas. Não tinha mais jeito. Aí Noemi falou assim, não, vocês duas estão liberadas, meus filhos morreram, volte para suas casas. Não. Aí ele falou, vou ficar aqui e tal. Não, vai lá, eu não tem jeito, eu já sou velho, não tem como ter mais filhos e tudo mais. E aí, Orfa, ela falou assim, não, tá bom, eu vou embora. Tá lá, irmão. Tudo em paz com isso, ela não cometeu nenhum pecado. A sogra dela despediu ela. Ela foi embora. Só que olha o que acontece. Depois, a Bíblia diz que Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Travou lá? Então a gente abre aqui na nossa Bíblia. Foi. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. A outra já foi, vá você também. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu. E aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Verso 17. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Irmão, isso aqui é fantástico demais. Isso aqui é poderoso. Sabe como é que se chama isso aqui? Comprometimento. O que obrigava elas a andar juntas, acabou, morreu. Duas, órfão e Ruth. Uma voltou, não é pecado nenhum, foi embora, acabou. Cumpriu o contrato, acabou. A outra falou assim, não, eu vou ficar com você. Aonde você for, eu vou atrás de você, eu vou andar junto de você. Bom, esse versículo aqui é poderoso demais. Fala assim, que não seja outra coisa além da morte que me separe de você. Isso se chama comprometimento. É você fazer muito mais do que aquilo que está escrito no contrato. Irmão, ela podia muito bem pegar as trouxinhas dela e tchau, casa, vou arrumar outro marido, fazer outra família. Ela falou, não, eu vou me apegar a você agora. Eu vou ficar com você até que a morte nos separe. Será que você teria coragem de falar isso para o seu irmão hoje? Ô meu irmão, eu me comprometo com você. Eu me comprometo em perdoar você, em amar você, em cuidar de você. Que não seja outra coisa além da morte que nos separe. Isso se chama comprometimento. Eu acho esse texto fantástico demais. Porque é a Bíblia nos ensinando, meu irmão, a fazer muito mais do que aquilo que nós somos obrigados a fazer. Versos 59 e 60 de Lucas, capítulo 9, e diz assim, e a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. A princípio parece ser uma resposta muito grossa de Jesus, porque pensa, o pai dele morreu. Você pensa assim, morreu, o cara não pode nem enterrar o pai, né? Que dificuldade é essa? Que evangelho difícil é esse, né? Coisa dolorosa, pesada, árdua. Só que Jesus, não era isso que Jesus estava fazendo. A primeira vez parece que, sabe, na verdade parece que Jesus estava desencorajando ele a honrar sua família.
Porque no outro versículo, o outro vai dizer que, meu pai morreu, deixa eu enterrar meu pai lá e ir também. Só que Jesus estava mostrando para ele a prioridade. Talvez aquele jovem estava muito preocupado com a herança. Talvez, assim, os estudiosos dizem que talvez Jesus o pai dele não estava nem morto. Mas eles queriam ir lá sepultar os pais, talvez eles queriam viver os seus últimos dias. Seu pai, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu sou muito jovem ainda para viver isso. Deixa eu passar mais tempo com a minha família e tudo mais. Só que Jesus estava mostrando para eles que o reino de Deus é prioridade. Jesus estava mostrando para ele a seriedade do chamado e ao ministério. E isso requer uma resposta imediata. E tudo aquilo que compete com Cristo pela nossa lealdade deve ser abandonado, meu irmão. Lauro falou isso aqui ontem, falou da outra vez. Às vezes nós criamos ídolos dentro do nosso coração que compete com Cristo. E às vezes nós não queremos nos comprometer. Às vezes é com coisas básicas dentro do reino. Nós não queremos nos comprometer porque nós criamos postes ídolos dentro do nosso coração. E que se isso compete com a lealdade a Cristo, precisa ser derrubado. Eu vou encerrar, meu irmão. Agora, existe um livro chamado... Fique de pé. Só para ficar com cara de quem está acabando mesmo. Existe um livro chamado Vacas Magras, Vacas Sagradas Dão os Melhores Hambúrgueres. Quem estuda administração talvez já deve ter lido esse livro. É um livro que fala sobre hábitos, processos e crenças que seguram uma organização e impedem a adaptação ao novo, impedem de avançar. A verdade é que vacas que são sagradas, elas são difíceis de matar. Se você for na Índia, por exemplo, você vai ver quão difícil é isso. E às vezes, meu irmão, nós estamos criando vacas sagradas. Às vezes nós estamos criando vacas sagradas, impondo limites, regras, empecilhos, só para não nos comprometer. Nós precisamos reconhecer algumas coisas que rivalizam, né, e dificultam o nosso compromisso com Cristo. Aquelas coisas que amamos mais que a Cristo, que minam o verdadeiro discipulado. Aquelas coisas que amamos mais do que a Cristo e nos impede de nos comprometer, de amar mais, de fazer mais, de ir além, de dar um próximo passo. Isso são vacas sagradas. Mas que as nossas vacas sagradas virem hambúrgueres, amém? O reino de Deus é exigente, meu irmão. Ele não vai permitir dar um passo para frente e 2 para trás. Comprometa-se, faça aliança. Às vezes queremos preservar a nossa reputação, a nossa integridade, mas eu quero convidar você aqui a fazer mais do que aquilo que está no contrato. Eu quero convidar você a ser como um bom samaritano. Às vezes a gente está ocupado demais, porque não, eu sou religioso demais e eu não posso, e tem um irmãozinho ali e não dá, eu não posso, e passa dentro. Às vezes a gente é um levita, não, porque eu sou músico, eu sou um guitarrista da igreja, eu sou baterista da igreja, e eu não posso fazer isso porque eu sou baterista. Mas aí vem alguém e passa e acolhe. Seja essa pessoa, meu irmão. Não permita que a sua e a minha religiosidade impeça de acolher um irmão caído. Não permita que a nossa religiosidade, que a nossa vaca sagrada, não permita que ela impeça a gente de se comprometer com a obra, com as coisas do Senhor, com a casa de Deus, com a célula, com o líder, com o discipulado, com oração.
talvez com a equipe de louvor, talvez com a limpeza da igreja, talvez em servir, não sei, meu irmão, com qualquer coisa que envolva a obra de Cristo. E quando eu falo envolver a obra de Cristo, eu estou falando muito mais do que vir aqui e talvez tocar, ou liderar uma célula, ou estar na mídia, por exemplo, não sei. Ou você indo, eu estou te convidando, aí você fazer mais do que isso, mais do que está no protocolo. Mate sua vaca sagrada. Esvazie sua mochila hoje. Fala, Senhor, não dá para caminhar com o Senhor com essa mochila cheia de coisas que eu coloquei. Largue seu alforje lá fora. Você tem 2 túnicas? Larga uma para trás, meu irmão. Larga uma para trás, sabe por quê? Alguém vai vir nu, precisando dela, com fome e com frio. Se você tem 2 pães, largue um para trás. Vivam a essência do Evangelho e faça das suas vacas sagradas hambúrgueres. Amém? Passei muito mais do horário, você me perdoa. Eu nem pude falar tudo, mas é o que Deus está nos convidando. Semana passada o Tiago falou disso aqui. Eu só quero reforçar, meu irmão. Comprometa-se. Comprometa-se com a obra. Se comprometa com o seu irmão. Fala pro seu irmão, ó irmão, sempre, tem um irmão lá no Rio que ele sempre falava assim, Josi, ó meu irmão, agora você é problema nosso. Você agora é problema nosso. Ele falava assim, o seu problema agora é meu problema, e o meu problema é seu problema agora também. E a gente vivia muito bem, irmãos. Às vezes confrontava que doía, mas era o irmão que fazia a gente crescer. É o irmão que fazia a gente crescer, porque a gente acha que estar do lado do nosso irmão vai ser só beijo, abraço, churrasco, pizza. Não, às vezes vai ser uma conversa chata de se ter, mas que é necessária ter. É necessário. Mas se comprometa em ouvir, se comprometa em perdoar, se comprometa em amar, se comprometa em servir, se comprometa em estar presente. Se comprometa em dizer sim, mas também se comprometa a dizer não. Mas se comprometa, meu irmão, faça alguma coisa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vocês vão cantar uma canção? Vocês vão cantar uma canção? Vou cantar então. Deixa eu só orar. Irmãos, a gente vai orar. Vai, feche seus olhos. Se você tiver com alguém da sua célula, da sua família, da sua casa aí, algum amigo, abraça ele aí, ora junto com ele. Fala para ele, meu irmão, eu me comprometo com você essa noite. Eu me comprometo com a sua vida. Se você está perto do seu líder de célula, fala, eu me comprometo com a sua liderança hoje. Pai, nós estamos aqui essa noite, Senhor. Oh Deus, encontre em nosso coração, ó Pai, lugar para reinar, Senhor. Encontre na nossa vida espaço para reinar. Hoje, Pai, nós nos desfazemos de tudo aquilo que compete com o Senhor, de tudo aquilo que nos compromete em nos comprometer com a Tua casa, com a Tua obra, comprometer com o nosso irmão, Senhor Deus. Trabalha, Senhor. Oh Deus, destrói o nosso ego, o nosso orgulho, e acha em nós um coração quebrantado, Senhor Deus. Nós nos comprometemos aqui essa noite, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.